Fala, torcedor do Timão, começando mais um vídeo aqui no canal Corinthians Agora. E pessoal, vamos trazer aqui a informação que saiu na noite desta quinta-feira envolvendo a contratação do Pogba. Pessoal, Pogba chegando no Timão, você aprova essa contratação? Já comenta aqui nos comentários a opinião de vocês. O link com os créditos ao canal do Chico Garcia vai estar aqui na descrição do vídeo, pessoal. E já comenta aqui nos comentários também qual é a expectativa para o jogo de sábado contra o Vitória pelo Brasileirão. Jogo decisivo do Corinthians na luta contra o rebaixamento. Agora, pessoal, sem mais enrolas, vamos reagir aqui a essa grande informação que saiu nesta quinta-feira. Bom, pessoal, Hugo Souza deu uma entrevista para o Jogo Aberto da Band, né, do qual este aqui que vos fala participa. Ele concedeu várias entrevistas nos últimos dias falando sobre a negociação, sobre o momento que ele está vivendo no Corinthians, e coube a mim fazer uma pergunta justamente sobre a sua permanência, sobre a negociação, sobre o dia 30 de novembro, que é a data limite para que o Corinthians possa adquiri-lo em definitivo ao Flamengo, toda essa situação. Eu perguntei a ele como ele estava se sentindo em relação a esses últimos dias, porque obviamente deve bater uma ansiedade, ele no meio de dois clubes gigantes como o Flamengo e Corinthians disputando, e a verdade é que o Flamengo não imaginou que ele fosse dar tão certo assim no Corinthians, né? E aí teve toda a declaração do Marcos Braz, dizendo que não, o Corinthians tem que pagar todo tipo de multas, se tiver amistoso melhor, aquela coisa toda. Os dois se enfrentaram numa semifinal, o Corinthians pagou para ele jogar, tudo isso obviamente mexeu com a cabeça do jogador, né? E aí eu perguntei como é que ele estava se sentindo e tudo mais, e ele vem com a seguinte frase, que me chamou muito a atenção, né, evidentemente. Abre aspas para Hugo Souza: desde que eu pisei aqui, me tornei um corintiano. Welcome to the world's first. E ele complementa, evidentemente, dizendo que foi muito bem recebido, que tem um carinho absurdo por todos, e ele continua falando a respeito de duas pessoas das quais ele tem que agradecer muito: o presidente Augusto Melo e Fabinho Soldado. E ele faz mais uma revelação. O Fabinho Soldado foi o cara que buscou o Hugo Souza lá em Portugal. Ele estava no Chaves de Portugal, escondido, escanteado. Surge muito bem, né? A gente lembra, e por questões extra-campo, por uma questão, enfim, de cabeça mesmo, né? De não saber lidar com tudo aquilo que estava acontecendo de uma forma tão prematura, o Hugo Souza acaba se perdendo em alguns momentos. O Flamengo empresta ele lá e o Fabinho Soldado teve a habilidade para trazer um goleiro que ninguém acreditava. A verdade é essa. Nem os torcedores, nem os analistas, este aqui que vos falei, poxa vida, uma bucha, né? Saiu Cássio, um ídolo máximo, histórico, o Carlos Miguel, que estava fechando o gol, projeção, jovem, de seleção brasileira, assédio europeu, aí uma escolha que ele fez, né? Conseguiu renovar com uma multa baixa, acabou saindo, e chega o Hugo Souza, e eu falei, caramba, traz um goleiro afirmado, não um goleiro que seja uma incógnita, uma aposta, porque ele era... qual Hugo viria jogar no Corinthians? E foi justamente isso que ele revelou nessa entrevista. Ele falou o seguinte: vou dizer algo que acho que nunca disse. Hugo Souza. O Fabinho Soldado, foi o cara que foi lá me contratar, porque já me conhecia do Flamengo, me perguntou: qual Hugo eu estou contratando? O Hugo que eu conheci, que pode me ajudar dentro de campo, que é muito bom tecnicamente, ou aquele que vai me atrapalhar? Porque o Fabinho conheceu os dois lados do Hugo Souza, e vejam só, méritos para ele. Porque mesmo conhecendo a dificuldade extracampo que o Hugo teve, enfim, toda a pressão que ele vivenciou, sendo um goleiro do Flamengo, a gente sabe como a pressão é gigantesca, o Fabinho foi lá buscar o Hugo, cara. Mais amadurecido, com uma rodagem até europeia, 25 anos, o Fabinho foi lá e bancou essa contratação. E o Hugo respondeu para ele: não, pode me contratar que eu vou te dar a resposta dentro de campo. Palavras do Hugo. E ele diz que está muito tranquilo, está esperando tudo isso se definir e que sabe, confia na palavra tanto do Fabinho quanto do presidente, que eles não vão deixá-lo ir embora. Olha que legal. Ele criou uma vinculação, uma identificação de uma forma muito rápida com o Corinthians. E obviamente, né, tudo que ele está vivendo, o carinho do torcedor, ter classificado o time em algumas situações, né, de pênalti na Copa do Brasil, na Sul-Americana,
ter fechado o gol no derby agora, ter sido o capitão do derby. Então, tudo que ele está vivendo, ele fala, cara, eu tenho 4 anos de profissional, me profissionalizei em 2020, é muito pouco realmente, né? A gente está falando de um cara que começou ontem e que já tem essa história, né? Surge bem no Flamengo, falha aqui e ali, a torcida não gosta, ele vai emprestado para Portugal, volta, chega no Corinthians, substituindo o Cássio e ganha esse tamanho todo. Foi muito legal a entrevista, foi muito bacana o bate-papo. Ele realmente é um cara que dá para ver que ele amadureceu muito, está muito feliz de estar vivendo esse momento e a gente sabe que isso vai ser resolvido. Já falei isso no vídeo anterior, reitero agora. O Augusto Melo deu entrevista num podcast aí para a Corinthians TV e tem a questão do Transfer Ban, que também vai ser resolvida, né? 7 milhões de reais em relação ao Balbuena. O Corinthians segue ainda apresentando novas garantias bancárias para que o Flamengo aceite. Se não aceitar, vai ser pago à vista. O fato é que o Corinthians não vai deixar de contratar o Hugo. Mas aí não pode registrar por conta do Transfer Ban, que também vai ser derrubado até janeiro, né, com essa relação da dívida envolvendo o Balbuena, porque o Corinthians vai precisar registrar não só o Hugo, como outros jogadores. 2 parcelas em 25, 2 parcelas em 27, 800 mil euros. E claro que o Flamengo não imaginou, né? O Corinthians comprou na baixa, sabe a baixa? Quando você pega um terreno lá, esse terreno aqui é complicado, porque essa região aqui meio que alaga e tal, e tá baratinho, aí você compra. De repente os caras resolvem o problema, começam a criar centros comerciais, shopping centers e tal, aquele lugar valorizou. Foi mais ou menos isso. O Corinthians pegou o Hugo e falou, 200 mil euros de empréstimo, mais 800 de opção de compra, tá bom, vou pegar ele aqui. O Flamengo, pega esse goleiro aí. E, de repente, ele começou a fechar o gol e hoje é um dos principais arqueiros do futebol brasileiro, especialmente atuando aqui no Brasil. Acho que o John do Botafogo está pegando muito, mas não tão exigido quanto o Hugo Souza. O Everton já viveu melhor fase, o Rafael do São Paulo já viveu melhor fase. O Rocher, não é brasileiro, mas acho que faz uma boa temporada pelo Inter. O Hugo Souza é melhor do que todos os goleiros do Flamengo. Só aqui a gente já encerra, né? Então, eu entendo, né, o Flamengo entrar nessa negociação, né? Não, se jogar contra a gente tem que pagar multa, porque eles estão tentando aumentar o valor que seria pago, né, que vai ser pago. 4 milhões e 800 mil euros é o valor convertido para real, embora o real tenha dado uma disparada aí, o dólar, na verdade, né? Então a conversão ficou um pouco mais alta, mas o Corinthians vai pagar um pouco mais de 7 milhões por ele, ainda assim é barato. Então, Hugo Souza vai ser do Corinthians, é uma mera formalidade, a gente vai aguardar os próximos dias, vou te trazer todos os passos aqui no canal assim que as coisas forem acontecendo. Tem uma dificuldade na defesa. O Corinthians vai jogar contra o Vitória próximo sábado, tem 2 desfalques certos nas laterais. Hugo e Mateuzinho, que foram muito bem contra o Palmeiras, receberam o 3º amarelo, estão suspensos. Bidu e Fagner provavelmente devem voltar à zaga, e o André Ramalho, as laterais, né? E o André Ramalho está lesionado, lesão de grau 2, muscular, para de cerca de 20 dias, né? 2 a 3 semanas. E o Kaká está com dores nas costas e é dúvida ainda. Então isso gera uma complicação. Por enquanto, de ofício, no elenco só Félix Torres e Gustavo Henrique. O Renato, zagueiro do Sub-20, destaque do Sub-20, é o único do Sub-20 inscrito no Campeonato Brasileiro. Então é o único que pode ser uma alternativa para o Ramon Dias. O Ranieri, a gente já falou sobre isso, é a outra opção. Um cara híbrido, joga tanto de zagueiro, pode fazer linha de 3, pode jogar no lugar de um dos dois e tudo mais, ou servir como uma alternativa no banco de reservas. Mas a dupla titular deve ser Félix Torres e Gustavo Henrique. O Corinthians que está visando esse jogo contra o Vitória para, digamos, poder inclusive ultrapassar o adversário na tabela. Um jogo fora de casa, difícil, o Vitória também está em recuperação, tem 39 pontos, o Corinthians 38. O Vitória hoje ocupa a última vaga para a Sul-Americana, que pode aumentar dependendo dos próximos jogos, das próximas rodadas, mas por enquanto o G12 e a 12ª vaga é do Vitória. Então vencer o Vitória significa entrar na zona de Sul-Americana, pelo menos por enquanto. Inclusive, segundo a Universidade de Minas Gerais, o Corinthians espantou de vez, né, ou quase de vez, a chance de rebaixamento. Ela já chegou a ser de 44%, isso há 2 rodadas. De repente, na última, caiu pela metade, para 25% mais ou menos. Agora, 6%, apenas 6% é a chance de rebaixamento para o Corinthians. Ou seja,
dá para pensar em algo mais na frente, o que pode render um calendário interessante para o Corinthians no ano que vem. Para a gente fechar, muita gente está questionando sobre Yuri Alberto. O Yuri Alberto, ele está vivendo uma temporada mágica, né? Apesar das dificuldades que ele enfrentou ainda esse ano, é bom que se diga, e do clube também, né? Tá brigando para não cair, aquela coisa toda. Ele tem 25 gols, gente. 25 gols. O Yuri pode se tornar o maior artilheiro do Brasil. Que plot twist, hein? Que reviravolta. O Pedro, que já parou de jogar 2 meses, ainda detém essa marca de 30 gols. O Yuri tem 25. O Yuri tem 6 jogos pelo Campeonato Brasileiro. Será que ele não pode bater essa marca? Pelo que ele está jogando? O Yuri se reinventou esse ano, né? Deu uma entrevista para Placar, falando sobre saúde mental, dizendo que estava destruído por conta de muita coisa que aconteceu. Teve aquele episódio com o Mano Menezes, chamando ele de burro. Teve o torcedor xingando ele, reproduzindo, inclusive, esse discurso do Mano da arquibancada. Muita coisa em rede social e ele nunca fechou os comentários. Esse é o Yuri Alberto. O cara é muito gente boa, né? Vamos combinar. Assim, eu não tenho amizade com o Yuri. Sempre que encontrei o Yuri, um sorrisão. Sempre que ele parou para dar entrevista, um cara, mesmo com a pancada comendo. É um cara que, assim, não vou dizer que ele nunca se abateu, porque ele mesmo está revelando que sentiu o golpe, mas trabalhou, cara. Trabalhou, tirou uma vesícula, voltou a jogar em tempo recorde, continuou fazendo gols, se reinventou na posição, buscou espaços pelo lado do campo, né? Agora com o Memphis centralizado, fez uma boa dupla com o Roger Guedes lá atrás. Quando ele recebeu a responsabilidade de ser o 9, de jogar entre zagueiros, ele teve dificuldades. E aí é mérito do Ramon Dias e do Emiliano também, né? Colocar um outro jogador para que o Yuri potencializasse o seu jogo pelos lados do campo, ou como um ponta de lança, um segundo atacante, atacando o espaço, e aí ele rendeu demais. E aí ele está com confiança, está fazendo gols importantes, e é um cara que merece. Agora, mas o Yuri vai sair. O Augusto Melo, nessa entrevista ao podcast que ele deu para a Corinthians TV, em que ele falou do transfer ban que vai ser resolvido, do Hugo Souza, da dívida, de outras várias situações, ele falou sobre o Yuri também. Ele até se surpreende, é uma pergunta de um internauta, e ele fala assim: o Yuri? Não, o Yuri não, por favor, o Yuri faz parte do nosso projeto 2025. Essa foi a resposta do presidente Augusto Melo. É que o Yuri é um dos principais artilheiros sub-23 do mundo. O Yuri é muito jovem. E você não é vendido por 25 milhões de euros para o Zenit da Rússia se você não joga minimamente bem. O Yuri é um cara muito bem visto pelo futebol estrangeiro, né? Porque pela idade que ele tem, pela força física, pelos gols que ele tem, pelos números. Só olhar os números. Então ele sempre vai ter assédio. Teve, inclusive, na metade do ano, quase saiu para o Southampton, resolveu ficar. Tem outros clubes interessados, inclusive do futebol inglês, o Wolverhampton é outro, que pode fazer com que o Yuri saia. Pode acontecer, gente. Agora, o Yuri é um cara extremamente valorizado no Corinthians, ganha um dos mais altos salários do país. A torcida já abraçou, apesar de todas as críticas recentes, já abraçou o Yuri, gosta muito do Yuri, tem muito carinho pelo Yuri, ele sente isso, ele tá feliz, ele quer dar muito certo no Corinthians, ele quer ganhar um título pelo Corinthians. Então, bom, se chegar o Real Madrid amanhã com 50 milhões de euros, tchau, um abraço, obrigado, Yuri e tal, mas não é o caso. Provavelmente vai ser um clube da Premier League, da Arábia Saudita, do Catar, um clube da Premier League lá, de meio de tabela e tal. E assim, o que ele ganha no Brasil, eu acho que permite com que o Yuri possa chegar aqui, continuar aqui e fazer história aqui. É o que ele quer. Não dá para cravar que ele não vai embora, mas o presidente disse que ele está nos planos e que não pensa em vendê-lo, a menos que venha uma proposta significativa que seja boa para o atleta, para o clube e tudo mais. Então, o Yuri Alberto, em princípio, não sai. Deve permanecer no ano que vem, mas a gente sempre tem que ficar atento, porque é um jogador que tem idade, pela sua força, pela sua capacidade física especialmente, um cara que se adaptaria em vários mercados fora do Brasil, e a gente sabe que as propostas vão chegar, né? Cabe ao Corinthians negociar, recusar, aquela coisa toda, e o jogador entender que daqui a pouco, né, se ele quiser ficar, vai um abraço. A única coisa é se ele quiser sair. Putz, essa proposta é boa para mim, como aconteceu com o Southampton, que ele quase foi, mas aí o clube segurou. Então tem que haver um consenso,
e eu espero realmente que o Yuri fique para que no ano que vem o Corinthians belisque um título, seja de Sul-Americana, Campeonato Paulista, ele seja um cara importante, porque eu acho que ele merece isso por tudo que ele vem fazendo, por tudo que ele vem se dedicando, que ele permaneça mais um tempo aqui no Corinthians para poder, né, dar isso ao torcedor e ao mesmo tempo receber em troca também, porque vai ficar marcado na história. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Essa janela não é a mais forte, essa agora de janeiro, na metade do ano que vem sim, mas sempre é possível. Então, olho aberto, o presidente não quer que saia, disse que não vai sair, o Yuri também não quer sair, mas assim, eu não posso cravar para vocês. Não, o Yuri Alberto não vai sair. Se ele continuar fazendo esses números, as propostas vão vir. E o Corinthians, que investiu, se não em dinheiro, né, os 12,5 milhões de euros, correspondentes a 50% dos 25 que o Zenit pagou, oferecendo jogadores ao Zenit, né, o Gustavo Mantuan, o Pedro, o Ivan, o goleiro, enfim, foi uma galera lá, né? Pois é, ele custou caro, ele custa caro, ele é um ativo importante. Então, o Corinthians, se recuperar esse investimento, ok. Agora, eu acho que esportivamente faz mais sentido o Yuri tá por aqui. Pessoal, em continuação ao vídeo, vamos falar um pouquinho aqui sobre o Pogba, que está na mira do Corinthians aí para a temporada de 2025. Pessoal, ele aceitou jogar no Timão, né? E um acordo apenas depende de uma condição. Vamos ver aqui a informação, né? Retorno ao futebol. O Corinthians pode ter Pogba como a grande contratação para a temporada de 2025. O francês se prepara para retornar aos campos no ano de 2025. Para quem não sabe, o Pogba ele foi suspenso por doping, né, pessoal? Mas ele já está disponível para jogar em 2025. Inicialmente, a sua condenação tinha sido por 4 anos, porém a justiça lá deles, né, conseguiu, pessoal, reduzir, né? Aí ficou para apenas 18 meses, ou seja, 1 ano e 6 meses afastado. E agora ele pode voltar, né, aos gramados, mais precisamente aqui no Corinthians. Isso mesmo, a Esporte da Sorte está disponibilizou, né, um dinheiro aí para pagar o salário dele, igual aconteceu com o Memphis Depay, né? O Corinthians trouxe ele, não vai gastar nada, já que quem vai pagar é a Esportes da Sorte. Considerado um dos maiores meio-campistas e talentosos da última geração do futebol europeu, o francês de 31 anos de idade está suspenso por doping até março do próximo ano. O jogador, inclusive, conforme apurado pelo Bola VIP, teria sido oferecido ao Timão nas últimas horas. O nome está na mesa de presidente Augusto Melo, que ainda decidirá, né, se vai ou não abrir negociações para contratar o Pogba. Como diz aqui no texto, pode ter o Pogba em 2025. Cara, seria muito espetacular ver ele e Memphis Depay jogando juntos, né? 2 jogadores midiáticos aí conhecidos no Brasil, no mundo todo. O Pogba, que já passou pela seleção lá da França, né? Já ganhou inclusive a Eurocopa aí em 2016, se eu não me engano. Deixa eu olhar aqui os títulos que ele tem na carreira. Pogba é um grande jogador, né? Tem muitos títulos, muitos mesmo. Vamos olhar aqui. Atualmente, até o momento, ele tem uma Copa do Mundo de 2018. Tem também 4 campeonatos italianos, né? Inclusive 4 foi seguidos aqui com a Juventus. Tem uma Liga Europa com o Manchester United em 2017. Uma Nations League, né, em 2021 com a França. 2 campeonatos da Taça da Itália com a Juve. 3 campeonatos da Super Taça da Itália com a Juve também. 2 vezes a Taça da Liga da Inglaterra com o Manchester United. E ele também ganhou uma Copa do Mundo Sub-20. Cara, ele tem uma Copa do Mundo Sub-20 e uma profissional com França, né? O cara é muito bom aí, tanto pelo clube, tanto pela seleção francesa. E aqui são os clubes que ele passou, né? Ele começou aqui lá no... Deixa eu conferir aqui. Le Havre, não conheço esse clube, mas ele jogou lá de 2007 até 2009, e aí em 2009 foi para o Manchester United, ficou lá até 2012, pessoal, isso mesmo, 2012 ele foi para a Juve, ficou da Juve de 2012 até 2016, e aí em 2016 ele voltou para o Manchester United, ficou até 2022, e aí ele foi emprestado novamente para a Juventus em 2022, porém ele foi pego no doping, e aí desde 2022 não está jogando, cara. Isso mesmo, está sem jogar aí. E agora, pessoal, ele pode estar retornando aí, né? Mais precisamente no Corinthians. Vocês acham que ele dá certo? Na minha opinião, o Pogba é um grande jogador, né? Pogba aí, cara, é espetacular o estilo de jogo dele. É um volante aí completo, que pode ajudar muito o Corinthians na temporada de 2025, né? É um volante aí que sabe marcar bem, sabe sair com a bola.
Então é um cara que pode fazer, né, essas duas funções do Timão tranquilamente e pode dar certo demais aqui, né? Vamos ver aí o que vai acontecer. Mas já comenta aqui nos comentários, você é a favor ou não da contratação do Pogba? Na minha opinião, dá muito certo e se o Corinthians puder trazer, vai ser muito bom. Agora deixa aqui nos comentários a opinião de vocês, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo, pessoal.